Questão 7. O verbo flexionado no singular, que também poderia ter sido flexionado no plural, mantendo-se a correção da frase está em, parte de concordância verbal, cara. São regrinhas chatinhas, mas tens que dominar, né? Porque é um conteúdo que está sempre presente nas provas, tá? E por meio de exercícios é a melhor maneira. Então, exercita, anota do lado né? Qual a razão daquela concordância, por que está certo, por que está errado, é a melhor maneira de estudar. E aí, tu tem certeza que dominas na hora da prova, tem que ter essa capacidade de análise, beleza? Então vamos lá. A primeira delas diz respeito. Olha aqui, ó. O verbo é diz. O que diz respeito? A primeira delas. O núcleo aqui é primeira, deixa o verbo no singular e acabou o assunto. Só pode ser singular. Então a não pode ser. Tá? O avanço tecnológico produz é o verbo. O que produz? O avanço tecnológico, núcleo, o avanço. Produz, só existe a possibilidade de singular e acabou o assunto. A maioria dos economistas acredita. Acredita é o verbo, certo? Sujeito. A maioria dos economistas. Expressões partitivas e coletivos, fica ligado, tá? Determinam aí duas possibilidades, então, se um elemento tiver no singular e outro no plural, porque maioria, embora represente singular, deixa o verbo no singular e continua sendo núcleo, ó. Termo preposicionado não é núcleo. Então a maioria dos economistas acredita, certo? Mas nesse caso, com expressão partitiva ou coletivo, grande parte, maior parte, tá? Se eu usar um grupo de economistas, a mesma coisa, tá? Eu poderia ainda dizer acreditam, concordando daí com economistas. Ambas as formas estão de acordo com a norma culta. Então, a resposta é a letra C. Vamos ver, né? Vou dar mais uma olhada para eu ter certeza. Tá? Mas isso aqui o cara tem que dominar. Ele tem que saber visualizar isso. A preocupação rotineira dos economistas, em geral, é... O que é a preocupação rotineira? Olha aqui. Termo preposicionado não pode ser núcleo. Então, isso aqui não poderia ser núcleo. A preocupação rotineira é um adjetivo, não pode ser núcleo. A preocupação só pode ser singular. Tá? Não existe uma relação direta entre, cuidado, verbo existir. Que coisa existe? Aquilo ali é objeto. Não, aquilo ali é sujeito. O verbo existir é intransitivo. Uma relação entre. Então, isso aqui, esse termo preposicionado não pode ser núcleo. É uma relação direta. Direta é o adjetivo, não pode ser núcleo, é relação, existe. O núcleo é relação, só pode ser singular. Beleza? Então, com certeza, a resposta é a letra C. Show de bola. Questão 8. Considere as formas, agora, uso de crase, o verbo haver. Quando é que isso é usado e em que situação, né? Como eu sei a forma correta? Bom, crase, cara. Crase é um fato da língua. Eu tenho dois as que se fundem. Um vai ser a preposição, que tem a ver com regência, verbal ou nominal, tá? E o outro vai ser normalmente um artigo, mas pode ser um pronome também. Então, é um fato, não é uma acentuação por regra, vou decorar. Não, eu tenho que analisar na frase, tá? Se os dois elementos existem. Beleza? Aqui já é o verbo haver. Quando é que eu uso isso aqui? Verbo haver. Então, aqui é tempo decorrido. Tempo decorrido é o tempo passado, certo? E a ideia da existência, né? Existência. Aí eu coloco no lugar existir ou ocorrer, né? Vamos ver? Ele chegou à meia-noite. Qual é o bizu quando eu tenho horário? Qual é o bizu quando eu tenho horário? Sabe? Valendo um ponto na média. Isso, o único horário macho, meio-dia. Vou testar com meio-dia. Ele chegou ao meio-dia, se abriu em ao, aqui está correto. Beleza? Se abriu em ao é porque ali em cima tem a. Então com horário eu vou usar meio-dia. E já começou a rever. O que é isso aqui? Isso aqui é um verbo, criatura de Jesus.
jamais vai ocorrer crase antes de verbo. Marca bem nessa cabecinha aí. Por quê? Porque se crase é fusão, ali não vai haver nunca um artigo. Antes de verbo não tem como haver um artigo, então não vai haver nunca fusão. Crase significa fusão. Então, só vai existir a preposição, porque isso aqui é uma locução verbal, isso aqui não existe. Tá? Então não existe, aqui está errada, esse sinal indicativo de crase está errado aqui. Tá? Aqui é uma locução verbal. Locução verbal. Beleza? Então o A está fora. Há muitas crianças no Brasil que necessitam. O que é isso aqui? A. Existem. Existem. A ideia da existência. Aqui está correto. Que necessitam de nossa ajuda. Opa, acho que está aqui. Vamos ver o resto, tá? Daqui a 2 horas. Isso aqui é tempo decorrido. Daqui a 2 horas é futuro, é só a preposição, tá? Isso aqui é futuro. Então não poderia nunca ser o verbo haver. Iremos começar os exames de saúde lá, tá? Então, elimina C. Prenderam o suspeito que estava sendo procurado pela justiça há anos. Tempo decorrido, existem anos, já se passaram anos. Então aqui não pode ser esse cara, tem que ser o verbo haver. Tá? O verbo haver. Há anos, existem anos. Elimina aqui também, nós já estamos com a B marcadinha ali. Compramos o lote à vista. Isso aqui é uma locução adverbial feminina, tá? Que dá a ideia de modo, comprar a prazo ou à vista. Na verdade, o sinal indicativo de crase é para evitar ambiguidade. Ah, não ocorre crase, na verdade, ali. Se tu colocar a prazo, vê que só fica a preposição, tá? Mas esse sinal é obrigatório para evitar ambiguidade. Tá? Com o quê? Com aquilo que se vê, por exemplo. Tá? Então, ele pagou à vista, em dinheiro, ali, na hora, tá? E pagou mais caro porque o lugar tem uma vista bonita, então ele pagou à vista também. Pela vista, pagar algo, tá? Então, aquilo que ele vê, certo? A vista é linda nesse lugar. Aí é só um artigo, tá? Então, aqui também o erro. E com certeza é a B. Show de bola! Vamos adiante. Questão 9. Aponte a alternativa que completa corretamente as lacunas segundo a variedade culta da língua portuguesa. Ah, só nos curto aqui. Vamos lá então. Fomos à cidade. Lembra que eu falei? Eu tenho que analisar a regência. Quem vai, vai a. Certo? Então eu tenho a regência. Aí eu troco cidade, aquele bizu. Eu tenho que analisar a regência, eu tenho que avaliar a palavra se é feminina. Só posso substituir por uma masculina se for feminina. Cidade é feminina. Então coloco aqui, foram ao país. Ó, coloca país, por exemplo. Vai dar foram ao. Se abriu em ao, é porque ali existe a. Ó. E após a reunião, quando eu tenho a preposição após, não vai haver uma preposição a aqui. Apenas o artigo, ó. Após a reunião, após o encontro. Ó, se eu colocar uma palavra masculina, vai dar apenas o artigo. Então é só um artigo aqui também. Tá? Esse macetezinho de substituir por masculino, cara, tu resolve a maioria das questões. Há situações em que não tem como. São fatos diferentes. Fatos. Tá? Entraram uma a uma. Palavras repetidas. Não ocorre crase. Isso, eu te explico uma situação especial lá na nossa aula sobre crase. Tá? Não dá para tu memorizar a palavra repetida, o cara memoriza, tapa o olho e daí ele enxerga. Cuidado, tá? Mas, assim, 99,999% das situações não vai ocorrer. Por quê? Porque isso aqui não é uma a duas, não tem como modificar essa estrutura. Assim como gota a gota, né? Frente a frente, não posso ser frente a lado, gota a pingo, não dá, porque são expressões imutáveis. Então, nessas expressões imutáveis, é só uma preposição ali, tá? É só uma preposição, certo? Ó, é isso aqui. Tá? Ah, mas já poderia ir eliminando? Cara, se tu tiver certeza, tu já pode eliminar.
tá? Então, eu acho que uma questão de frase é legal já ir marcando tudo, te concentrar na frase e depois ver se acha alternativa. Putz, não achei. Não, errei alguma coisa. Tá? Ó, e assistiram à cena. Aqui, verbo assistir, no sentido de ser espectador, rege a preposição a, sempre. Então tem que saber isso, tá? Então, ó, eu trocar cena por assistiram ao espetáculo em silêncio, tá? Coloca espetáculo. Ah, mas não tem nada a ver com... Não. A substituição, eu vou procurar uma palavra que fique mais adequada àquele contexto. É só um bizu, é só um teste, tá? Ó, espetáculo. O que vai acontecer? Uma e assistiram ao. Se tem ao, é porque aqui tem a, certo? Então, olha lá. Ó, ocorreu crase, não, e ocorreu. Ocorreu crase, não, e ocorreu. Opa, ocorreu crase, não, era com certeza a letra C, a resposta. Tá? Sempre análise, cara. Cabeça fria dentro do possível, naquele momento lá, né? Para poder fazer análise numa boa, tá? Não, o cara já tá lá com, né, o fiofó na mão ali, apavorado, e aí o cara começa a se desesperar. Não, calma aí, cara, não faz isso. Tá? Vai devagar, vai com calma, tenta manter a calma. Se tá muito nervosão, sai, vai fazer o xixizinho básico, lá dá uma arejada e volta e te concentra na questão, tá? Mas claro, tem que ter conteúdo, tem que ter conhecimento para poder analisar, né? Beleza? Questão 10, vamos lá então. As vírgulas foram empregadas. Cara, questão de pontuação. Isso aqui é sintaxe, meu velho. Ah, se tu tens dificuldade de saber o que é sujeito, o que é uma junta adverbial, o que é uma oração coordenada, uma oração subordinada, retoma esse conteúdo para depois vir para cá, tá? Não tenta colocar a carroça na frente dos bois aí que vai dar problema, tá? Senão o cara tá bem fuzilado. Então, cuidado. Beleza? Vamos lá então. Foram empregadas para isolar um segmento explicativo. Vamos ver? Diferente da notação matemática, que é neutra e exata, o que é isso aqui? A qual, isso aqui é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva. E quando ela está entre vírgulas, ela é uma adjetiva explicativa. Opa! Já liga a luzinha aí, ó. Opa. É, sim, um segmento explicativo. Tá? Vamos adiante? Já marquei ali o azinho lá, ó, como possibilidade de resposta. O jornalismo pode ser qualificado, embora com certo exagero, como embora é uma conjunção concessiva. Tá? Ó, pode ser, embora aqui eu tenho, não há verbo, então eu tenho aqui um adjunto adverbial com ideia de concessão. Tá? Não tem nada a ver com explicação. Isso aqui é uma concessão. A B tá fora, descarta isso. Beleza? Letra C. Os veículos, desde que comprometidos com o debate dos problemas públicos, servem. Os veículos servem. Ó, começa aqui e continua aqui. Eu tenho todo esse trecho aqui, ó, toda essa oração metida no meio aqui, ó. Tá? Então, isso aqui, desde que... Isso aqui é uma ideia de condição. Concessão, condição, não tem nada de explicação. De forma que, se são incomuns textos de fato isentos, mais raro ainda que sejam reconhecidos. Se são, então também eu tenho aqui a ideia de condição. Beleza? Letra E. São líderes comunitários, professores, empresários. Isso aqui estava dentro de um texto, eu não coloquei. Só para entender que ele faz uma enumeração. Líderes comunitários, professores, blá, blá, blá. Isso aqui é uma enumeração. Com certeza, a nossa resposta é a letra A. Poderia ser um outro elemento, poderia ser um aposto explicativo também, tá? Seria um segmento explicativo, ele não te pediu um nome, e sim a função lá dentro do texto. Beleza?
Então, muitas vezes a questão aborda o nome da coisa, quero uma oração tal coisa, né? Ou dessa forma. Então, tu tens que ter conhecimento para poder ter a capacidade de análise, beleza? Nossa última questão, então, última questão da brincadeirinha. A justificativa correta para o emprego da vírgula no período. Fácil é abraçar, apertar as mãos, beijar de olhos fechados. Muito bem. O que é isso aqui? Vamos ver? O que eles apresentam de possibilidade? Separar orações de mesma função sintática. Abraçar, apertar as mãos, beijar. Fácil é. Todas essas orações, abraçar, apertar as mãos e beijar, exercem a função de sujeito do verbo é. Aqui é uma oração principal, certo? Isso aqui são sujeitos oracionais. Sujeitos oracionais. Estão coordenados entre si, tá? Porque todos exercem a mesma função sintática, um independe do outro, tá? Então eu tenho sim aqui termos que exercem a mesma função sintática. Tá? Então a possibilidade de ser a letra A a resposta, perfeito. Separar orações coordenadas sindéticas. Mas não são orações coordenadas sindéticas. Essas orações são orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Elas estão coordenadas entre si, mas não são coordenadas assindéticas. Cuidado, por isso que eu te disse, tens que conhecer sintaxe para poder analisar isso de forma mais técnica, tá? É uma enumeração. Não, isso aqui não é uma enumeração. São termos, são orações que exercem a mesma função sintática. Cuidado para não confundir, tá? Separar locuções correlativas, nada a ver, tá? Separar orações de sujeitos diferentes, nada a ver também, porque aí é aquela história do E, né? Tá? Por exemplo, aqui a letra E seria isso aqui, José saiu, vírgula, e Maria entrou. Então, por que eu tenho vírgula se eu tenho E? Porque nesse caso eu tenho sujeitos diferentes. Beleza? Então, com certeza é a letra A. Quer ser aprovado? Vem pro implacável, que a gente vai estar do teu lado.